Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia. Ainda não é Copa do Mundo, hein? Ainda não é Copa do Mundo, então vamos ainda nesse clima pré-Copa que é gostoso demais. O clima pré-Copa é gostoso, durante a Copa é gostoso e o pós-Copa aí depende, né? Depende da campanha da seleção que você está torcendo. O ruim é ter que esperar 4 anos, mas é bom que a gente espere 4 anos também, porque daqui a pouco aparece alguém querendo aí diminuir o intervalo e aí perde essa vontade, né? Que a gente tanto nutre por essa época do ano. Vamos falar muito sobre jogadores que jogam na Série A e vão disputar a Copa do Mundo, né? Temos aí um grupo que tá entre as favoritas ou um grupo que tá ali os candidatos ao título, um grupo que pode incomodar na Copa do Mundo, a galera que corre por fora. Eu, por exemplo, na abertura da Copa do Mundo, estarei no estádio aqui, né? No Toronto Stadium, né? Tiraram os naming rights, a FIFA não quer dividir o bolo com ninguém, então estarei no Toronto Stadium. Pelas minhas contas, verei 4 jogadores da Série A. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha contado errado, mas 2 no Canadá, 2 na Bósnia. A gente muito provavelmente não vai falar desses, porque não são candidatos ao título, não podem incomodar e não correm por fora, mas o fato é que verei 4 jogadores da Série A. A gente vai falar muito também sobre os amistosos da seleção italiana. A seleção italiana fez 2 amistosos aí nas últimas semanas. Vamos falar mais de quê, gente? Hoje eu tô meio no freestyle, hein? Já vou passar meu bom dia, boa tarde, boa noite pro Nelson. Dessa vez, e mais, Nelson? Esqueceu alguma coisa nesses destaques iniciais? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou de esperar 4 anos pra gente que é do Brasil, né? Pra quem é italiano, vai ter que esperar pelo menos 16, né? Então, é um tempinho aí a mais, né? Mas a gente vai falar também sobre Série A, né? A gente vai falar sobre dança das cadeiras, falar um pouquinho sobre calendário, falar sobre os amistosos, né, da Itália. A Itália não vai pra Copa, mas a seleção jogou, né, em junho. Alguns acham melancólico, né? Mas foi bom, né? Pra botar a garotada aí sub-21 pra jogar, pra ter suas chances. E, enfim, são os assuntos do dia, né? Vocês estão ouvindo a gente aí, vendo a gente, podem estranhar que a gente lançou uma edição do podcast hoje, mas estamos também gravando no mesmo dia, né? Semana passada a gente não gravou a nossa live porque a gente ia fazer essa entrevista aí com o Paulo Adzi, né? Rei do acesso na Itália. Quem não conferiu pode depois aí da nossa live ou escutar, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de podcasts, também tá aqui no YouTube em vídeo, tá em texto se você também preferir ler. Essa entrevista que a gente fez com o Paulo Adzi, né? Do Monza, já subiu com o Monza agora pra Série A, já tinha subido outras 3 vezes de divisão na Itália, né? Então um cara aí bem rodado no país e que a gente falou com ele, tá bem legal aí. Falar pra ele que era o terceiro acesso dele porque eu tava contando só da B pra A, o cara já me deu uma trava, falou, não, tem do Modena também. Eu sabia, mas é que eu tava tentando delimitar só da B pra A. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. O Nelson falou aí que muita gente pode achar os amistosos da seleção melancólico, mas assim, tem coisa que é ruim, mas a gente tem que fazer, né, Caio? Era melhor estar na Copa, é lógico. Era melhor que não tivesse nessa situação aí, com a Grécia quase cancelando, querendo cancelar, porque se sentiu desrespeitada de enfrentar o time sub-21. É ruim passar por tudo isso, mas também é bom, né, Caio, ver aí essas novas caras e descobrir um pouco mais sobre eles e ver postura, né, ver temperamento, ver comportamento pra seleção italiana. Caio Bittencourt está com a camisa do São Paulo. Eu falei que vou ver jogadores da Série A aqui no Canadá e Bósnia. Vai ter o goleiro do São Paulo também, nosso querido Vassili, que é o goleiro titular da Bósnia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Olá a todos. Vassili teve aquele probleminha lá na última rodada, falha decisiva e tal, mas assim, talvez se não fosse por ele, o São Paulo teria caído antes. Mas dito isso, é até bom que esses amistosos tenham ocorrido da forma que foram por 2 motivos. Um, para ver que quem está comprometido com a causa, por exemplo, vale destacar positivamente o caso do Donnarumma ter aceitado jogar esses amistosos, o que é um comprometimento futuro e, querendo ou não, a rodagem é muito importante a essa altura do campeonato. É uma rodagem que na frente vai fazer uma enorme diferença para novos jogadores que possam ser convocados ou até sirva também para alguns serem resgatados de outros mercados. De repente, em tempos de mercado de transferências, o mercado começa a olhar de outra forma para o Coleocho, por exemplo, que está no Paris FC, começa a olhar de outra forma para outros nomes, começa a pensar de uma maneira que outros mais jovens comecem a ter mais espaço como titular e tudo mais, mas, querendo ou não, isso não pode partir nem do Silvio Baldini, nem como foi lá atrás do Roberto Mantini e possa ser também dele no futuro, caso, ao que tudo indica, seja o preferido de algum dos novos candidatos a presidente, seja o Malagós, seja o Abete, seja quem quer que seja, não pode ser exatamente só uma coisa da seleção italiana. Tem que partir
dos clubes também, mas cabe aos clubes ter a coragem, que obviamente a crítica não vai ter, o torcedor não vai ter, porque ele quer ver o negócio pronto, ele quer ver tudo acontecendo, mas quem tem que ter a paciência nesse processo é quem tá lá fazendo o negócio. Paciência e muita sabedoria também, né? Vamos começar falando então sobre a dança dos técnicos, aproveitando que a gente está falando do De Rossi, não exatamente sobre ele, mas temos aí algumas movimentações, algumas já confirmadas. Queria começar com você, Nelson, falando sobre Fábio Grosso. Fábio Grosso que fez uma das guardadas as devidas proporções e alinhando expectativa e realidade, dá para dizer que ele fez um dos melhores trabalhos da última Série A com o Sassuolo e vai agora para a Fiorentina, Nelson. Eu acho que a escolha da Fiorentina é boa, mas eu não sei se ela é necessária. Eu acho que o Paulo Vanoli tinha feito um bom trabalho e eu não vejo uma diferença tão grande de salto assim entre você estar com o Paulo Vanoli, até em termos até de experiência mesmo. O Paulo Vanoli é um pouquinho mais experiente do que o Fábio Grosso, né, em termos de trabalhos, né, já rodou um pouquinho mais. Mas o Fábio Grosso, até esse trabalho com o Sassuolo, ele tinha ido bem mesmo assim só no Frosinone, né, e sempre ali na Série B e tal. Dessa vez ele sobe com o Sassuolo pra Série A e mantém o nível porque também o Sassuolo já tinha na Série B um elenco de Série A e manteve, né. Então, assim, foi um bom trabalho. Acho que ele pode manter ali o nível, mas eu não acho que seja necessariamente um salto em relação ao que o Paulo Vanoli já estava apresentando, né? O Paulo Vanoli entregou no segundo turno e ele pegou a Fiorentina na 10ª rodada, né? O Pioli é demitido na 10ª rodada, então o Vanoli assume na 11ª. Ele teve um pouquinho de trabalho ali no início, mas depois que fez algumas modificações no elenco, que pôde colocar um pouco mais do que ele queria ali no elenco, né? Trazer um jogador, negociar algum jogador que ele não queria trabalhar e tudo mais, eu acho que ele fez um trabalho bem razoável, né? Até porque ele teve muito problema físico para lidar no elenco da Fiorentina, né? O Moise Kean, por exemplo, passou muito tempo fora, não muito tempo em termos de sequência, né? Mas muitas vezes o Moise Kean estava se lesionando com problemas também familiares, então não tinha uma continuidade, né? E ele tinha, por exemplo, sei lá, para substituir o Moise Kean, o Piccoli, que é um cara que não tem nem as mesmas características, nem a mesma qualidade, né? Então eu acho que o sétimo melhor desempenho de retorno é um trabalho aceitável do Vanoli. Eu acho que se fosse sair do Vanoli para outro treinador, teria sido mais interessante pegar um nome de maior peso. Mas aí eu acho que falou um pouco mais alto o fato de que quem escolheu o Vanoli não foi o Fábio Paratici, o diretor esportivo, né, que chegou à Fiorentina ali na janela de inverno, mas de fato assumiu mesmo, começou a assinar o papel e tal, a partir do dia 2 de fevereiro, quando a janela já tinha se encerrado. Então, como o Vanoli chegou antes, não foi a escolha dele, eu acho que tem um pouco mais a ver com questões ali de extracampo, de filosofia, de diretoria e tudo mais. É uma escolha razoável, eu acho que a Fiorentina vai competir bem, talvez faça mais diferença quem é que vai chegar, né? Por exemplo, eu estava lendo aqui um pouco antes que a Fiorentina já está interessada no Torstvedt, né, do Sassuolo, jogador que foi treinado pelo Fábio Grosso. Acho que se encaixa bem, é um nome interessante ali pro meio campo. Acho que a gente vai falar até um pouquinho dele mais à frente, né, quando a gente falar de Copa do Mundo, porque ele vai representar a Noruega na Copa. E, enfim, eu teria feito outras apostas se eu fosse diretor da Fiorentina e fosse mudar, né? Até traria talvez o Paladino de volta, sinceramente. Mas o Paladino tem alguma questão aí com ele, meio Thiago Motta. A gente já vê o Thiago Motta demorando de encontrar outro clube, outros clubes não interessados nele, mesmo a gente vendo até um movimento ali de rejuvenescimento, né, de busca de técnicos mais jovens por parte de clubes da Série A, mas o Paladino é a mesma coisa, ele sai da Fiorentina estremecido com a diretoria, no caso do Daniele Pradé, que foi o antecessor do Paratici, vai para Atalanta, a torcida da Atalanta também reclamando que ele não queria ficar, porque ele estava pensando mais na renovação contratual, então não teve aquele feeling exatamente com a torcida da Atalanta, embora também, para mim, tenha feito um trabalho bem razoável na Atalanta, então, mesmo já tendo essa discussão toda, ele também não foi procurado por outros clubes, né? Por exemplo, você viu o Torino sem treinador, a própria Lazio, né, que viu o Maurício Sarri sair, e o Paladino nem o Thiago Motta estavam na lista desses clubes, né? Então, acho que tem questões aí, às vezes escapam, né? No caso do Thiago Motta, fala-se muito de questões de vestiário, mas eu acho que tem muita questão de empresário também envolvida aí. E, Caio, o Sassuolo perdeu o Fábio Grosso, vai de Aquilani que fez um bom trabalho na Série B, e acho que você pode até falar melhor, já que você comentou muitos jogos da Série B na Sportnet. Cara, eu odeio isso, mas tá no só falta assinar, né? Já acertou tudo, não saiu a assinatura ainda. O Sassuolo falou que vai sair dessa semana, então por isso não tem o anúncio oficial. Mas queria que você falasse aí o que pode mudar e um pouquinho do Aquilani na Série B. Eu acho que o Aquilani conseguiu fazer um Catanzaro desacreditado, conseguir de uma forma competitiva igualar seus jogos, de uma forma competitiva ir tirando Palermo,
Palermo, foi presa dura pro Monza, que só acabou subindo por conta da melhor campanha, correu até um risco desnecessário o Monza nesse quesito. Então é um trabalho de alguém que tem pouco tempo de carreira, com uma equipe que não estava exatamente cotada entre as principais dos playoffs, é um baita sinal de um foguete em ascensão. E até por isso eu discordo um pouco do Nelson na questão Grosso-Fiorentina, porque eu acho que o Grosso, nesse momento, tá com uma imagem em ascensão, uma imagem de um Sassuolo, tudo jogou bem, não foi uma permanência que teve momentos jogando mal, mas de um estilo mais sólido, mais competitivo em relação a outros concorrentes ali do meio de tabela. Então eu acredito até que a Fiorentina tenha pesado nesse sentido. Não, talvez poderia ter pesado melhor o Vanoli, porque o Vanoli já tem uma experiência de casa, já é um ex-jogador da Fiorentina, tem outras questões nesse sentido. Mas talvez o Grosso possa ser o início de um projeto, embora a Fiorentina, vamos ver agora sob nova direção qual vai ser o caminho que eles vão ter, se eles vão se fixar em um projeto ou de repente ao sabor do vento as coisas podem mudar. Como por exemplo o caso do Torino, porque por exemplo também teria uma baita aposta se ao que tudo indica o Abate for confirmado como técnico lá no lado Granata de Turim, porque o Abate fez muito com um cenário falimentar da Juve Stabia. Aí o Stabia tá batendo na porta ali com risco de quebra, com dono fantasma, com os mais diversos problemas e mesmo assim a Juve Stabia pegou playoff. Teve chance real de subir também. Então, seriam boas questões, mas no meio dessas apostas, também tem a dúvida se eles serão capazes de manter. Se numa grande dificuldade, o clube vai estar segurando ali, o clube vai dar costas quentes para eles. Para eles, é assim, é bom ficar de olho também na turma do Só Falta Assinar, também tem o Domênico Tedesco no Bolonha, que eu acharia também uma boa sacada. Foi anunciado já. Pois bem, o Domênico Tedesco no Bolonha é uma baita sacada, porque querendo ou não, é alguém que lá atrás, já desde o trabalho dele no Schalke, que ele coloca o Schalke como vice-campeão da Bundesliga, depois a coisa degringolou também por causa dos donos, que aí o Schalke cai, e aí vai sofrendo até essa última temporada que o Schalke volta pra elite. Mas que, querendo ou não, teve trabalhos interessantes nisso, e eu acho que pode ser uma boa escolha pro Bolonha nesse sentido. Agora, nessa do Só Falta Assinar, de técnicos assim, tem duas questões que eu fico entre os grandes bancos de reserva da Série A. Uma é que parece um bingo com os mesmos nomes. Parece que ninguém tem mais criatividade, parece que os diretores têm medo de ousar, ou de repente tem relações próximas demais. Vamos falar de um caso que em particular dá calafrios, não deixa de cabelo em pé porque eu não tenho muito cabelo, mas assim, tem um específico que dá calafrios e tem também, sobretudo, uma rotação na mesma galera, falta de criatividade, falta de questões, e tem clube aí que parece que todo mundo tem cargo e ninguém tem cargo. Vamos falar desse clube agora, só passando rapidinho, que você citou a possibilidade do abate no Torino. Antes de saírem essas notícias que cravam, né, apesar de não ter o contrato do Aquilano com o Sassuolo, foi dito que ele era uma opção pro Torino, mas que ele não quis, né? Olhou assim, projeto Torino, projeto do Sassuolo. Olhou pro Torino e falou: meu amigo, não vou querer isso aí pra mim, não. Mas vamos falar desse clube aí que não tem, que tem muito cacique pra pouco índio, Nelson Oliveira, porque parece que tem um alvo, né? Parece que o Milan quer o Glasner, mas 2 semanas atrás, quando a gente gravou, parecia também ter outro alvo, parecia ter outros alvos, né? A gente falou nomes diferentes e a coisa não andou pro Milan. Então, assim, por que o torcedor do Milan deveria acreditar que vai dar certo? Ou o que você acha que não vai dar certo com o Glasner? No caso, não ele no clube, mas assinar com ele. Não, o Milan tá parecendo solteiro em festa, né? Olha, atira pra todos os lados. A questão é se vai querer sair com qualquer coisa pra dizer que teve sucesso na sua noite, né? Tem gente que faz isso. Aí se o Milan fizer, depois você não pode sair se vangloriando. Porque
porque nessa história também de tem muito cargo, o Milan ainda quer mais um cargo, né? Porque quer dar pro Ralf Rangnick a coordenação técnica do projeto. E aí tem que esperar a Áustria ser eliminada, né, da Copa do Mundo para ele, no mínimo, assumir. Então, se você vai dar a coordenação técnica para alguém que nunca trabalhou na Itália, que nunca trabalhou no Milan, que não conhece o ambiente, que está, inclusive, nesse momento ali, trabalhando, pensando em outra coisa, ou supõe-se que esteja, com um outro diretor que também está pensando em outra coisa, o Ibrahimovic, porque vai comentar a Copa do Mundo. Então, imagina-se também que ele esteja estudando os times que ele... Não, isso... Não, estou exagerando. Isso não se imagina. Você é muito otimista. Mas, enfim, ele tá viajando, tá fora, tá em outra frequência, né, o Ibrahimovic. Então, o Milan precisa se inscrever, tá? Até o dia 16 de junho, alguém precisa assinar um papel lá, inscrevendo o Milan na Série A. O Milan não está inscrito na Série A até esse momento. E precisa ser ou Paulo Scaroni, o presidente, ou Giorgio Furlani, que já foi demitido. Só podem esses dois aí assinar. Acredito que o Scaroni vai assinar, né? Que tá lá ainda. Mas, enfim, fica essa curiosidade aí. Se vai Aliás, até saiu uma notícia nova nesse sentido, que aí já a gente liga com o próximo assunto, que, por exemplo, a rescisão do Allegri com o Milan ainda não foi fechada porque não tem ninguém para assinar. Pois é. E aí só atrapalha o Napoli. É aquela história, né? Tem empresa aí que faz, vamos fazer uma reformulação, aí demite todo mundo, faz aquele passaralho, não bota ninguém no lugar, e na hora que vai fazer alguma coisa, cadê a pessoa do RH que foi demitida para contratar? Não tem. Ou então alguém ali do marketing para rodar o negócio, e alguém que não foi demitido permaneceu ali, fez uma arte, cadê o marketing para ativar? E, né? Grandes empresas, pequenos negócios. Mas enfim, eu não sei, sinceramente, eu acho que seria uma grandíssima roubada pro Glasner assinar com o Milan nesse momento. Primeiro que ele tem mercado em outros lugares. E aí, quando a gente vê notícia de que o técnico do Bournemouth está preferindo o Crystal Palace, no caso era o Iraola, acabou no Liverpool, é só ver como é que tá o Milan para você saber por que você vai preferir. Não é nem só o tamanho do clube, desculpa, o tamanho da liga, no caso hoje a Premier League chama mais atenção do que a Série A, mas você vai se meter num trabalho desses? Pra quê? Pra pegar a rescisão no final? Se o Glasner fechar com o Milan, achei engraçado que a primeira pedida dele é o Matetá, né? Parece, pô, o cara foi já foi reprovado nos exames, né? Sorte sua, na verdade, né, do Glasner, que o Matetá foi reprovado, porque né, ele fez gols importantes na campanha do Crystal Palace na Conference. Não, mas, a segunda metade dele na temporada foi um negócio de maluco. Depois que deu errado lá no exame, foi muito bem. Cara, vamos finalizar essa dança das cadeiras então com o Napoli, porque tá certo, mas não tá certo. E aí o mercado depende muito disso. Será que o Napoli não tem como dar uma chegada mais forte no Milan? Falou, rapaziada, tô com uma hora aqui, tem que começar aqui meu trabalho e você não chega. Ou não tem nada que o Napoli possa fazer. É que a essa altura lembra muito o que quando o Sarri saiu do Napoli pro Chelsea, também tinha isso. O De Laurentiis queria cobrar rescisão do Chelsea, cobrar, e aí não saía, e ficava preso, não sei o quê. Aí, por coincidência, surgiu o interesse do Chelsea com o Jorginho. O que o De Laurentiis fez? Opa, então vou botar a multa que o Chelsea não quer pagar no preço do Jorginho, eles pegam ele do Manchester City, que já tá tudo certo, e vai. Tá parecendo mais ou menos essa época aí e tal. Então, assim, eu acho que na medida que foram a ideia do De Laurentiis e principalmente do Giovanni Manna, que é porque quer o Allegri, que quer porque quer essa ideia, porque trabalhou com ele na Juventus, que lindo, maravilhoso, competitivo pro ano do centenário, que o De Laurentiis falou que a partir de 1º de agosto é festa até o dia 31 de 100 anos. Beleza, vamos ver se o campo corresponde, que é mais difícil. Nesse sentido, tem tempo para fazer coisa e tal. Agora, a escolha do Allegri é um tanto quanto complicada e cheia de contradições. A primeira, Giovanni Manna quer apostar em jovens e tudo mais, dar uma rejuvenescida no elenco, fazer umas trocas com troco por aí, beleza. Inclusive até um dos nomes que jogou diante da Grécia nesse domingo, Seydouphine, do Genoa, estaria numa dessas, com uma possível troca com o Baretin, que jogou na série B e pertence ao Napoli. Poderia ser uma dessas trocas de mercado. E aí tem outros tantos nomes citados pelo Manna. Pois bem, Giovanni Manna acha que o Allegri dará espaço para jovens. Beleza. Aí tem uma segunda ideia, que aí você pensa em tudo que o De Bruyne falou do Conte, que não é um técnico adequado, que não sei o quê, que eu gosto de sentir alegria ao jogar futebol. Aí vamos lá, vamos trazer o Allegri, e mesmo assim dizem que ele será o futuro do elenco,
a pedra fundamental, beleza, vamos lá, parece muito coerente. Aí tem outras situações também, umas deixas de mercado que parece que assim, ao mesmo tempo quer reduzir salário, mas fala no Vlahovic e assim, é uma bagunça. Parece que assim, as ideias de futebol estão meio confusas, estão meio sem objetivo, parece normal de um começo de mercado. O negócio só vai começar a pegar fogo mesmo depois da Copa. Tudo bem que depois da Copa vai vir o preço tudo superfaturado. Aliás, é até o sonho do Milan nisso. De repente ele superfatura o Rafael Leão. Fica uma maravilha. O tranquilo Rafael Leão, né? Bem tranquilo. Exatamente. E aí, numa dessa, alguém se valoriza demais, ou então alguém se valoriza de menos, consegue ali um precinho mais camarada. Então, tem um monte de coisa sobre esse aspecto, que é importante dizer não só pro Napoli, como pros outros também. Mas que a ideia é completamente sem coerência, sem pé nem cabeça, isso é. Mas, a essa altura, é tão complicado que, mesmo com o que pra mim seriam sinais divinos de não vá no Alegre, mesmo isso parece que ninguém quer citar, tipo, outros nomes, de repente um Paladino, até o Vincenzo italiano, que era o plano B, fizeram o coitado esperar, o cara foi pro Besiktas, pelo menos com o Besiktas vai ter algum dinheiro, coisa e tal, coisa que tem alguns projetos por aí, já avisaram que vai ter que vender. Bom que você citou o italiano pro Besiktas, porque assim, dá pra gente falar mais, mas a gente tem outros assuntos, então eu vou só passar bem rápido aqui, porque o Nelson citou que o Paladino não tava saindo da Atalanta, ou foi você, e aí quem não tá inteirado sobre o assunto, o Sarri tá indo pra lá, aí a Lazio fica vaga? Não, aí o Gattuso tá indo pra lá. A gente pode falar sobre isso em outras edições, mas tem esse... Gattuso vale dizer, vamos ser justos, na edição passada eu e Nelson falamos. Houve também, é uma edição que ficou meio atemporal, a edição de fim de campeonato é aquele guia lá gostoso, tipos da guerrinha esportivo. Exato. Então tem muita coisa pra vocês ouvirem, se vocês não viram ainda, tem isso, tem a entrevista com o Aze e tem esse ao vivo daqui agora. Nelson, vamos falar sobre a seleção italiana, mas eu vou passar aqui pelos comentários. O Wilker dando salve Cautiopédia. Cara, o Mano Garga fala assim: fala para o Nelson falar do Cinturão Vermelho. Não sei do que se trata. Eu, na verdade, quero que você fale sobre os amistosos da seleção italiana, mas se você quiser falar do Cinturão Vermelho, sinta-se à vontade também. O Cinturão Vermelho é uma região da Itália, né, que tem ali o centro da Itália, né, Toscana, Marcas, Úmbria e Abruzos, né, que é reconhecido como a região ali onde tem mais pessoas que votam na esquerda, né, na Itália. Então, durante muito tempo, né, e faltou a Emília-Romanha também. São regiões que geralmente são governadas por partidos de esquerda e tudo mais. Hoje em dia já não é tão assim, mas ainda é um grande reduto político da esquerda, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode procurar aí no nosso canal um vídeo sobre o clássico entre Perugia e Ternana, né, que são dois times de 1º de maio, inclusive. Exatamente, times ali da Úmbria, que tem a ver com esse assunto também. A gente fala um pouquinho mais sobre isso. Você vai perguntar ou eu já vou disparando sobre a Itália? Eu quero que você só fale aí da seleção sub-21 barra principal, né? Então, pra quem não sabe, né, a Itália, Gattuso saiu, né, como a gente acabou de falar, vai pra Lazio, mas já saiu tem um tempo. O Silvio Baldini, técnico da seleção sub-21, assumiu interinamente e disse que iria convocar os jogadores que ele já treina na seleção sub-21 para esses amistosos aí contra Luxemburgo e Grécia. Então, ele fez praticamente isso mesmo, convocou inclusive jogadores da Série B, alguns chegaram a jogar, né, como o Favazuli do Catanzaro, né, que foi treinado pelo Aquilani, Cherubini da Sampdoria, teve o D'Agasso no Venezia, jogou no Venezia e no Pescara. Se eu não me engano, da Série B foram esses que jogaram, né, nessa data FIFA, né, ele também tem alguns outros jovens, uma questão curiosa, né, que a base da seleção nesses amistosos aí foi o Borussia Dortmund, né, 3 jogadores do Borussia Dortmund convocados, né, todos jogaram, né, o Samuel Inácio, filho do Inácio Iá, que jogou no Napoli, jogou no Atalanta, filho de brasileiro, né, que chegou a dar entrevista esses dias falando que se sente mesmo italiano, vai defender a Itália e tudo mais. Jogou apenas contra Luxemburgo, embora alguns outros perfis que dizem cobrir futebol italiano tenham dito que ele estreou contra a Grécia, sendo que ele não jogou. Aí vocês veem o nível de certas coberturas do futebol italiano por aí. Enfim, e teve também o Reggiani, que jogou contra a Grécia, né, foi expulso, e o Filippo Mané jogou nas 2 partidas, né. Eu lembrei agora, teve o Fini também, né, do Frosinone, ele jogou também. Agora o Frosinone já é time de Série A, né, então acho que a gente já
pode... O Fini jogou no Frosinone, mas pertence ao Genoa, até por isso que eu até mencionei. Mas quem se destacou mesmo nesses amistosos, fora o Donnarumma, né, que pediu para jogar, dos jogadores de linha, acho que não coincidentemente, 2 dos mais experientes que se destacaram. O Espósito, que só não vai ser o 9 desse ciclo aí da Itália, se ele não conseguir jogar com muita frequência na Inter. Eu acho que não vai acontecer. A tendência é que ele jogue mais tão ou mais quanto jogou esse ano. Não sei se a Inter vai realmente manter o Thuram, pode ser que chegue alguma proposta, depende muito da Copa do Mundo, mas o Espósito tem se candidatado a ser o 9 da seleção italiana. Tem 9 jogos, 5 gols, ele decidiu esses 2 amistosos. Eu acho que ele oferece muito mais opções do que o Moise Kean, em termos de pivô, até de finalização ele também vai melhor do que o Kean. E o Retegui tem a questão Arábia Saudita, né? Eu acho que o Retegui tende a perder mais espaço, a não ser que a gente tenha a volta de fato do Roberto Mantini, pode acontecer, né? O provável destino, né? Apesar de a gente não ter ainda um presidente da federação, mas o Mantini ele se demitiu, a gente falou isso em outras edições aqui, que o Mantini resolveu se demitir, né, do Al-Sadd do Catar, e vai abaixar o salário para de fato voltar à seleção italiana. Assim, o grande problema do Mantini para mim é o fato de ele ter largado a seleção para assumir a Arábia Saudita. Tudo bem, tem uma questão aí de que ele não estava se dando com o Gravina saiu, mas porra, foi muito ruim para a seleção o que ele fez. Por que não se demitiu antes se já tinha esse problema com o Gravina? Esperou chegar o dinheiro da Arábia Saudita? Isso foi feio. É uma questão aí que precisa ser resolvida, acho que até perante os torcedores. Mas para mim, Antônio Conte não era uma boa escolha, não pela qualidade do Conte, mas porque ele não sei se ele teria fôlego para chegar em 2030 e a Itália precisa de um técnico que permaneça. Mas voltando, né, o Espósito tende a ser esse 9, se tudo correr como esperado. E eu acho que quem jogou muito bem também foi o Unidur, né, da Fiorentina, que eu acho que ele tem capacidade aí de se agregar a esse novo projeto da seleção. Fora o Pizzi também. Vou te cortar rapidinho aqui, quando você falou da possibilidade do Torvald na Fiorentina, eu falei assim, cacete, é um perfil físico muito parecido com o Unidur. São 2 caras bem de cobrir muito espaço, né? E altos também, né? 2 caras altos ali também, bem físicos, mas ao mesmo tempo técnicos, né? Eu acho que são 2 jogadores que até combinam, podem alternar também, né? Com o Fagioli ali no meio campo, pode dar bom ali na Fiorentina. Mas outro jogador que acho que deve ter chances é o Bartezaghi do Milan. Não foi brilhante, mas eu acho que é um jogador que tende a ter chances, né? Jogar já é mais difícil, ele vai disputar com o Di Marco, então já fica um pouco mais complicado. O Dog, que vinha sendo convocado com frequência, já acho que é um jogador que não tem virado aquilo que se esperava, né? Do que ele mostrou no Verona, na Udinese. E não é que ele seja ruim, não, né? Mas eu esperava um teto mais alto, realmente. E na seleção ele também não rende, né? Não rende muito bem. Das vezes que foi convocado também não rendeu. Enfim, acho que o Coleocho eu achei interessante muito mais por movimentação do que por outras questões, né? Acho que ele perdeu muitos gols, um fundamento, né? A finalização, acho que ele precisa trabalhar mais. Porra, perdeu o gol contra Luxemburgo. Faz teu nome, cara, Luxemburgo. Aí você perdeu umas 3 chances contra Luxemburgo. Contra a Grécia também acabou perdendo, mas contra Luxemburgo o peso é diferente, não vai fazer né? falta. Não vai fazer falta, mas pô, faz teu gol aí, cara. Contra o Luxemburgo não vai fazer falta. Se você perde um gol desse contra seleções mais fortes, né? É outro nome ali pra ficar sendo observado. Os outros ali vai depender muito da temporada que eles vierem fazer, né? Eu achei muito boa essa interinidade do Baldini, né? Acho que deu um chacoalhão, acho que é importante. E quem vier precisa dar um pouco de sequência aí. Tem nomes que precisam ser mais questionados na seleção. Tipo, Di Lorenzo, por exemplo. Di Lorenzo. Senão não precisa ser questionado. Senão precisa ser riscado na seleção. Tipo, convocações como a do Di Lorenzo. O Di Lorenzo. Eu vejo que eles agregam algum ponto. Mas assim, agregam tanto assim a ponto de serem inquestionáveis. Eles precisam ser pilares ali da seleção, serem convocados sempre. Eu acho que não. Acho que você não precisa convocar um Politano, um Di Lorenzo, um Cristante. Por exemplo, a temporada do Cristante na Roma, ela sempre é uma temporada nota 6, nota 6,5. Ele não é aquele cara que compromete tanto, mas ele devia estar lá para bater pênalti contra a Bósnia. Ele devia estar sendo convocado sempre. Ele não é um jogador ruim, mas também não é um jogador indispensável. Eu acho que tem certos nomes ali que o próximo técnico da seleção ele precisa ter uma base um pouco mais rejuvenescida, manter os caras que jogam bem na seleção com frequência, ou os que têm ali o potencial, mas esses mais questionáveis ele precisa dar uma rodada. Eu acho que precisa outros nomes terem as oportunidades, porque senão nunca vai acontecer. Pelo menos o Mantini, isso ele fazia. Se não convocava às vezes para a seleção para jogar, ele convocava para estágios, observava os jogadores mais de perto. Isso ele teve a coragem de fazer. Eu não sei se o Antônio Conte teria essa paciência. Eu acho que o termo que define o Antônio Conte é impaciência. Então, acho que não é o perfil de treinador da seleção. Acho que o Mantini é um perfil mais interessante nesse sentido. Caio Bittencourt, finaliza aí sobre a Itália falando um pouquinho sobre essa possível volta do Mantini, que a gente tem bastante coisa de jogadores
jogadores de Copa para falar ainda. Exatamente. A questão com o Mancini é ele resolver seu passado, mas eu até vou confessar que eu esperava uma reação negativa maior. Pelo contrário, está sendo a reação positiva, levando-se em conta o que se fez de positivo na Euro, o entendimento de que o que deu errado em 22 tinha lá suas circunstâncias, seus contextos e tudo mais, mas sobretudo também será importante agora, esquece o passado e construir um presente e um futuro, sobretudo. E o futuro não vai ser com Politano, não vai ser com Cristante. O Di Lorenzo, eu imagino que talvez fique, não porque tenha qualidade, mas porque efetivamente você acha lateral. Felizmente, Marco Palestra existiu. Aí é que mora o pulo do gato nessa questão. Porque o Di Lorenzo, muitas vezes, ele é uma praga nesse sentido. Eu não estou rogando praga. O fato dele, por exemplo, jogar como terceiro zagueiro pode ser uma deixa para que, sei lá, jogam 3 zagueiros ali e tipo Palestra e Di Marco livre, que, por acaso, podem ser as laterais da Inter com isso. Podem ser as laterais da Inter na próxima temporada. E é aí que tá morando a expectativa da Inter e, confirmando-se a expectativa da Inter, confirma também a da seleção italiana. Então, seria um esquema voltado para isso. Veremos. Cara, eu vou fazer uma pergunta, seja sucinto, porque eu vou ser educado com o pessoal que mandaram a pergunta para você, então eu vou mandar o redirecionar o Luiz Felipe, que inclusive ele assume aqui a identidade pública, né? Do Cautio Analisando, que é bom por sinal. São opiniões interessantes, conversa com a gente com frequência e ele tá te perguntando aqui o que você acha. Ele não é tão produtor de culinária árabe nesse sentido. Quem é das antigas na internet vai entender. Mas a questão Vergara é um grande mistério, porque é um mistério para a seleção italiana, porque ninguém vai saber se ele vai ser convocado, porque quando ele teve para ser convocado, ele se machucou. Até seria dessa data FIFA de março. A questão do Napoli, você não sabe se o Allegri vai encaixar ele na equipe, porque também você não sabe como é que o Allegri vai jogar. Por um lado, isso é bom, porque assim, ele é camaleônico no estilo tático. Por outro, é um grande, Deus nos acuda, um grande barata voa nesse sentido. Então é um ponto de interrogação também. Até dos pontos de interrogação no mercado, até surgiu uns, assim, entre mídias menores do Milan. Eu não duvido que essa gestão vá atrás do Arbeloa, só porque ele é ex-técnico do Real Madrid. Quer ver? Eu vou apostar com vocês aí. Já citou o Arbeloa com frequência. Já você vai ver o nome do Arbeloa no Di Marzio, no Romano e no Pedular. E no Moreto também. Moreto e Romano são gêmeos siameses, todos filhos de Di Marzio. E também no Skira, né? Que é inclusive. Verdade, o Skira também. Alvo de grandes produtores de culinária árabe também, porque se o perfil do Skira fechar, tem certos perfis que fecham junto. Mas enfim, sobre o Vergara, tá na mira do Como, tá? O Como pode levar, o Como precisa contratar jogadores italianos por causa da Champions League, e o Vergara é um dos que na mira do Como, junto com o Sebastiano Esposito, que foi contratado, né, em definitivo pelo Cagliari, né? E falando em italiano e Como, tem um italiano do Como na seleção sub-17 da Itália que foi campeã. Acho que a gente precisa citar isso aqui também, né? Da seleção sub-17 da Itália, que foi campeã da Euro, né? Foi campeã da Euro agora, no final de semana, ganhando da Bélgica. Tem um zagueiro do Como de 17 anos, o Matteo Albini, que deve começar a ser ali visto pelo Cesc Fábregas, né, nessa temporada. Talvez o Felipe Jack volte pro Como e permaneça também pensando nisso, né? Já que a gente tá falando de ítalos brasileiros, né? Falamos do Samuel Inácio. Também tem o Felipe Jack, né? Que tava no Catanzaro também. Pode ser que seja aproveitado. Sobre a seleção sub-17, é bom ficar de olho nesses jogadores aí, que talvez alguns tenham já oportunidade nesse ano. Não vou dizer o Christian Lupo do Leite, goleiro do Leite, porque o Falcone é aquele Highlander, né? O cara joga todas as partidas. Nas últimas... Bem, exatamente. Mas pode ser que o Falcone saia dessa vez. O Falcone tá na mira, inclusive, do Bolonha, se eu não me engano. Então, pode ser que o Falcone seja negociado pelo Leite. Não acho que o Christian Lupo, com 17 anos, vai virar titular do Leite, né? Mas se ficar ali uma indefinição no gol, pode ser que ele seja aproveitado. É um goleiro para ficar de olho. No Parma tem o Ludovico Varalli também, né? Que jogou e pode ser aproveitado, já que o Parma tá jogando com muitos jovens, né? Os outros a gente deixa para depois, porque acho que é um pouquinho mais prematuro, né? A gente vê jovens de Juventus, de Inter, aparecendo logo. Os clubes não vão deixar eles jogarem, né?
também. Provavelmente, talvez vão jogar no Sub-23, né? Tem uma galera da Atalanta, tem uma galera da... Vão lá jogar Série C, né? Que é o mais provável. tanto Juve quanto Atalanta, Milan tem time na Série C. Mas uma curiosidade também sobre essa seleção Sub-17, tem o Gianluca Ocon, que joga na Bélgica, joga no clube, no time juvenil do Clube Brugge. Ele é filho do Paul Ocon, australiano, jogou Copa do Mundo pela Austrália e jogou na Lazio também. Então, fica essa curiosidade aí pra gente passar pro próximo assunto, né? Já que a gente tá falando de jogador que atua em Copa do Mundo. Bora! Quanto jogadores, né, das equipes da Série A, apenas Lecce e Lazio não têm convocados na Copa do Mundo, tá, gente? Então, fora eles dois, todo mundo tem um jogador para chamar de seu, inclusive as equipes que foram rebaixadas. O Milan com 10 nomes, a Atalanta com 8 e a Inter com 7 lideram, né, esse pódio aí, times com mais jogadores, e aí depois vem a Juventus com 6, Bolonha e Roma com 5, Napoli e Sassuolo com 4, como Torino e Venezia com 3, Cremonese, Genoa e Parma com 2, e com um jogadorzinho cada temos Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Pisa, Sampdoria, Udinese e Verona. Falando sobre ligas, a Série A com menos jogadores que a Ligue 1 da França, por exemplo, mas com o agravante da seleção italiana não jogar, né? Se a seleção italiana fosse jogar a Copa do Mundo, claramente teríamos mais jogadores aí. A gente pode tentar esmiuçar isso outro dia, falar outros motivos aí, ter mais seleções africanas e por isso a Liga Francesa tem mais jogadores, mas assim, seria muito superficial se a gente falasse sobre isso. E a gente agora vai falar aí os candidatos ao título, né? Os jogadores da Série A italiana que a gente imagina que vai chegar até o final da Copa do Mundo, né? Que vai chegar longe da Copa do Mundo. E aí é que a gente começa a nossa discussão e eu quero saber a opinião de Nelson e do Caio. A gente tem aí no Brasil 2 jogadores, que são Bremer e Ederson. Eram 2, caiu o Wesley e volta a ser 2, porque no lugar do Wesley entra o Ederson, que muito provavelmente daqui a pouco não será mais o jogador da Série A, mas enquanto gravamos e enquanto ele foi convocado para substituir o Wesley, um jogador da Série A da Atalanta. A Argentina, 2 jogadores, a gente cresceu e a gente se habituou a ver muito mais jogadores argentinos na Série A, mas dessa vez só Lautaro e Paz. A França com o Manhan, Rabiot, Koné e Marcos Thuram, e Portugal com Rafael Leão e Chico Conceição. Nelson, vou começar com você para falar desse grupinho aí. Imagino assim que desse grupo a França saia com um pouquinho mais de vantagem, né? E a seleção que tem mais jogadores, mas queria a sua opinião, se você corrobora comigo ou se alguns outros dessas outras 3 seleções aí podem destronar a França, não destronar no sentido de ser atual campeão, porque não é, mas destronar desse favoritismo. Olhando assim, eu vejo mais França e Argentina desse grupo aí, né? Provavelmente, né, se tudo correr de forma óbvia, a Copa muitas vezes reserva surpresas, né? Mas uma Copa que vai classificar seleções terceiras melhores colocadas, que os grupos acabam ficando um pouquinho mais fracos, acho que tende a ser uma Copa de menos certezas, ao menos na parte de classificação, né? De primeira fase ali. As surpresas talvez venham um pouquinho depois. Mas se a Argentina e França passarem primeiro nas suas chaves, cada um vai para um lado, né? Então, seriam as 2 favoritas de suas respectivas chaves, né? Você falou aí da questão de poucos argentinos, né? Também, geralmente, a gente vê muitos brasileiros, né, da Série A. Dessa vez, a gente tem visto poucos brasileiros, poucos argentinos, poucos uruguaios também. Chama muita atenção o fato de que na seleção do Uruguai convocada só tem o Oliveira do Napoli. É um jogador só, o Uruguai. E os jogadores do Brasil, da Argentina e do Uruguai são os 3 mais representados na história da Série A, né? Entre os estrangeiros. São os países que mais cederam estrangeiros para a Série A. Talvez seja até curioso dizer que a Série A, como ela existe, que já a fase única, como existe hoje desde 29, existe graças a Brasil, Argentina e Uruguai, inevitavelmente junto com a Itália. É que nesse caso, querendo ou não, se você for parar para pensar, é muito difícil para os italianos competirem já de saída na hora de contratar esses jogadores, seja por questão das vagas de extracomunitários, seja também porque são jogadores caros por si só. Na hora de comprar, você sempre reservar um dinheiro aqui, um dinheiro com outro negócio da gente. Tem muita gente que não quer. E, claro, no fim das contas, você contratar um jovem brasileiro ou um jovem argentino não seja exatamente o que os clubes principais querem. Querem alguém mais experimentado. O que você falou de extracomunitários deve, inclusive, piorar nos próximos anos, né? Porque já que agora só pode ter passaporte italiano se você tiver até os seus avós, né? Se você tem um bisavô italiano, você não tira mais passaporte italiano. Então a tendência é que jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, principalmente da América do Sul, né? Tiveram ali uma grande imigração italiana.
não vou dizer dos Estados Unidos porque poucos chegam lá, mas vai ser mais difícil. Então a tendência que a gente vai ver nos próximos anos é de uma diminuição de jogadores de países sul-americanos no campeonato italiano, a não ser que essa medida seja revogada de alguma forma mais pra frente, ou que esses jogadores arranjem aí passaportes de outros países, né, de Espanha, Portugal, eventualmente, mas muitos iam pra Europa pelo passaporte italiano. E isso agora tende a mudar. E apesar de ter agora poucos brasileiros, argentinos e uruguaios nas respectivas convocações, alguns já tinham jogado nos países, né? Desculpa, na Itália. 6 jogadores do Brasil já jogaram, 6 argentinos e 4 uruguaios também. Então, são jogadores que às vezes se valorizaram e não conseguiram permanecer na Itália porque os clubes tiveram que vender, né? Uhum. Então a gente, sei lá, o caso do Marquinhos, do Alisson, por exemplo, no Brasil, e outros, né? Sei lá, o próprio Molina na Argentina, que tinha mercado na Argentina na Itália, mas o Atlético de Madrid chegou com uma pedida maior, e a gente nem tá falando de craque, assim, né? Apenas de jogador que tava ali em time de meio de tabela, mas que seria uma venda melhor para a Udinese se fizesse para o exterior do que para dentro do país. Uma mudança de paradigma aí, né? Só outras questões estatísticas, né? A Itália poderia ter dois jogadores a mais ainda, né? São 71, podia ter 73, né? Porque tudo bem, trocou o Wesley pelo Ederson, mas o home da Juventus foi cortado e o Gilmour também do Napoli foi cortado, né? E os substitutos não são da Série A. E a Lazio também, que não tem convocados, é a primeira vez desde 86. Então são 40 anos aí. Nossa senhora, parabéns, Lotito. E acabei de ficar sabendo do corte do home, não sabia. Muito obrigado por me informar. Vamos passar pro grupo aí das que podem incomodar, e eu, logicamente, vou começar essa questão aí e esses grupos sabendo do Caio Bittencourt, se eles realmente podem incomodar, mas a gente vê aí, pra quem tá escutando a gente, a Turquia, que tem o Celik, o Çalhanoğlu e o Yildiz, a Holanda com Dumfries, De Roon, Koopmeiners e o Malen, a Croácia com, quanto dá isso em porcento? É um quarto do time, praticamente, jogando na Série A, com Pongratic, Moro, Modric, Sucic, Vlasic, Pasalic e o Baturino, e a Noruega com 5 jogadores, o Østigard, Hegen, Pedersen, Torsby e Torsved. Então tá aí a lista pra quem tá escutando a gente, mas Caio, quem aí vai realmente incomodar? Croácia. Eu acho porque, embora a Croácia esteja já num processo de troca de geração, tem gente nova surgindo, como o Sucic, o Baturina, tem alguns que ficaram ali, o Pasalic, uma temporada meio abaixo, mas vivo. O Modric, próprio coração dessa Croácia, é importante até. Teve já especulação até que o Modric poderia abandonar o esporte depois dessa Copa do Mundo. O Milan dá motivos nesse caso. Efetivamente, ela já tem chegado muito nos últimos anos, já tem sido competitiva nas últimas Copas do Mundo, vem de terceiro lugar em 2022, tem o vice em 2018 também. Falta um pouquinho para ela ser considerada talvez uma seleção de topo. Não tem talvez... Rapaz, isso aí deu uma discussão essa semana, né? Nosso amigo Bertozzi foi falar que a Argentina não ganhava de seleção de ponta. Puta merda, mas o que saiu de comentário dos bueiros... Mas não, realmente, mas assim, eu acho que a Croácia tá no caminho. É que tem alguma coisa impalpável que ainda não fez. Normal também, de certa forma, a Croácia voltou a ser nação nos anos 90. Para muita gente é crescer de novo. Então, naturalmente, seja isso. Talvez quem esteja em melhor momento desses aí, se você somar o todo, seja a Holanda, porque tem o Malen bem, você tem o De Roon, que é sólido, você tem o Dumfries bem, a Turquia você tem Çalhanoğlu e o Yildiz, que foi talvez pedra fundamental dessa Juventus na temporada enquanto esteve jogando, e a Noruega tem nomes interessantes, mas não vai partir daí. Desses, o melhor para mim é a Croácia, apesar do grupo que colocou ela com um dos favoritos também. Afinal de contas, eu acho que a Inglaterra tá nesse bolo dos favoritos, embora a favorita maior para mim não teve jogo da Série A, que é a Espanha. Inclusive Croácia e Turquia provavelmente no caminho da Espanha, né? Se passarem aí no que é esperado, né? Nos seus grupos. Provavelmente no caminho da Espanha. Então, acho que talvez aí é que a gente vai ver se realmente podem incomodar ou não, né? Pode rolar um Croácia e Espanha nas oitavas, um Turquia e Espanha nas quartas, né? Eventualmente. Então, e só pra salientar, né? A Croácia é a seleção com mais italianos, né? Na Copa, são 7. Depois
a gente tem a Noruega com 5, tem a Suíça e a Bélgica também com 5. Vou vender meu peixe rapidinho aqui, só porque a gente tá falando da Turquia. Tem um perfilzinho do Vincenzo Montella lá nas nossas redes sociais, hein? Falei um pouquinho aí da carreira dele como treinador. Vamos passar pro último grupo então, Nelson, bota na tela aí, que é a galera que corre por fora e que conta com os jogadores da Série A italiana. A gente tem a Bélgica com 5 jogadores, né? O De Inter, o Saelemaekers, o De Bruyne, o Lukaku e o De Ketelaere. Temos a Costa do Marfim com o Ndicka, o Kusonu e o Boni. Senegal com o Dial. Corre bem por fora, né? Juntando as 3 artes que a gente viu até agora, ou seja, todos os times que a gente citou aqui. Queria que você falasse desses 3 que correm por fora, realmente quem realmente corre, se é que alguém corre, mas qual das seleções é mais influenciada pelos jogadores? Porque você falou da Série A. Você falou assim, a Croácia tem 7 nomes da Série A. Mas ter mais nomes não significa exatamente que é um time onde eles fazem muito diferença. Porque, por exemplo, a França tem 4 jogadores só. Pô, são 3 deles, são caras muito importantes. O Manhan, o Rabiot e o Marc Churran são os caras importantes ali. O Manu Koné, talvez um pouco menos importante, mas tem sua importância também. Eu queria que vocês falassem sobre influência também. Acho que a Bélgica é um desses casos, né? De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere e até o próprio Saelemaekers. A Croácia muito, tem só simplesmente o Modric, mesmo outros jogadores, né? Você vê o Susic crescendo, o Vlasic geralmente é muito importante na seleção da Croácia, o próprio Pasalic. Noruega acho que é um pouquinho menos, né? Embora a temporada do Østigard seja boa e o Torsved também seja titular, mas é um pouco menos, né? Mas, por exemplo, Costa do Marfim, dessas acho que é a que mais corre por fora. Primeiro que Bélgica e Senegal podem já se enfrentar logo de cara nos 16 avos de final. Então, uma delas aí, muito possivelmente, segundo as minhas previsões, uma deve voar aí. Então, talvez a Costa do Marfim seja a que pode surpreender um pouquinho mais, embora seu grupo seja bem equilibrado, né? Tem a Alemanha que também não tá isso tudo, Curaçao que franco atirador, mas que também mostrou muito coração pra gente ficar aí no trocadilho infame. Mas eu mostrou... acho que Costa do Marfim e Equador vai ser um jogo legal demais, bicho. Então, exatamente. Eu acho que esse é o jogo de definição aí, né? Tem um que corre por fora que eu acho que talvez a gente não tenha citado, que é a Escócia. Pelo fato de passarem 10 e, de certa forma, todo mundo está esperando ali por pontos diante do Haiti, talvez McTominay e seus amigos possam ser a questão ali no grupo do Brasil. A grande questão da Escócia é que se passa em terceiro, pode pegar a França, né? E aí já azeda um pouco o caldo, né, de cara, assim. São quantos na Escócia? Eu tô me lembrando de 3. Tem o McTominay, tem o Ferguson, tem o Che Adams, eu tô esquecendo alguém. São esses mesmo, são esses. E tinha o Gilmour, mas já era, né? Então, são esses 3 aí. Enfim, eu acho que a Costa do Marfim, o Ndicka é muito importante, né? Um dos melhores zagueiros da Série A. O Boni é tão importante que ele não tinha jogado ainda pela Costa do Marfim e vai pra Copa. Talvez, de influência, a gente vê mais esses 2. O Kusunu já menos, mas você vê que tem alguns jogadores ali na Costa do Marfim que podem surpreender, né? Alguns ex-Série A, inclusive, né? O Fofana, tá no Porto, o Singo, né? Que é ex-Torino e tudo mais. Enfim, acho que é uma seleção que tem aí a sua a capacidade de surpreender. De repente pode até enfrentar uma Noruega e pode chegar mais na frente e pegar o Brasil. Uma seleção dura, eu acho. Vai ser legal, vai ser muito legal acompanhar os jogadores da Série A. Sempre vamos botar uma lupa, né? Não tem jeito quando a gente tiver assistindo. Vou fazer uma parte aqui, seja uma Copa de absoluta falta de tesão, às vezes pelas coisas extracampo que a gente fica... Isso aí, porra. O árbitro da Somália sendo impedido de entrar, eu fiquei muito puto hoje. Isso fora as tantas revistas coincidentemente feitas com os becks, africanos em geral. O iraquiano lá, porque o cara era homônimo. Porra, sim, até o caso do Embolô, por exemplo, o cara só pela ascendência camaronesa e tal, aí a gente, quem sabe seja uma questão de pode ser, né? E uma putaria, Camarões, Senegal. Uma putaria patrocinada por um cara que é suíço, mas tem cidadania italiana, né? Então também não foge assim do nosso escopo. A FIFA, dirigida pelo Gianni Infantino, lavando as mãos para todas as coisas, dizendo que não tem o que fazer. Enfim, o que a FIFA autorizou aí foi: se eu quiser ganhar um jogo no WO, é só eu vetar os vistos de quem vai no meu país, porque a FIFA não pode fazer nada. Então fica aí a dica para todo mundo que quiser. A Itália podia fazer isso, né? Infelizmente não vai poder fazer, porque tem muitos adversários da Itália são da União Europeia, né? Não precisam de visto para entrar. Mas os que não forem da União Europeia, pode vetar a Itália, você vai ganhar 3 pontos. De repente, pode ser uma dica contra alguns adversários na Euro 2032. Não, a Itália é tão nostálgica com a Copa de 90 que os estádios continuam a mesma coisa. Pô, e os vistos de jogadores iranianos que não podem dormir nos Estados Unidos? Eu vou me despedir com essa, porque o cara
não, vamos liberar Antes da dívida, tem mais uma de mercado, até para eu citar, entre Copa e Roma. A Roma precisa fazer dinheiro até o dia 30 de junho. Como talvez não, as nossas edições sejam irregulares até lá, até bom dar uma pincelada. Que até 30 de junho ela tem que resolver com a UEFA ali uma espécie de acordo que é para deixar os balanços ali dentro do limite de 60 milhões de débito, algo assim. Tem uma pequena possibilidade que isso seja postergado para a próxima temporada. Mas aí a Roma teria que mais ou menos fazer um lucro pensando já no próximo balanço. E aí até alguns nomes foram citados disso de possíveis despedidas. O Ndicá seria um deles, o Koné, e tudo no meio dessa expectativa da Roma de não ter que vender um top, não ter que vender alguém tão imprescindível pro Gasperini numa temporada que a Roma vai voltar à Liga dos Campeões. Mas por hora, o assunto na Roma talvez seja os de vendas, não de compras. E é aí que tá o pulo do gato. O problema com o elenco curto da Roma, todo mundo que faria uma diferença financeiramente é top, né? Todo mundo é imprescindível. Esse que é o problema. No X da questão é isso, mas aí fica a dúvida. Vender alguém não tão top e um mais ou menos top, ou até de repente vender um só de uma vez. É aí que tá o X da questão. E o problema é que a Copa é cortada no meio nesse sentido. Balanço, o que vale é fechar até o dia 30 de junho. Depois do dia 1º já é outra história. Então não dá nem pra esperar tipo assim, sei lá, faz uma primeira fase boa e aí já vende. Não dá pra fazer isso. A menos que de repente tenha lá um negócio, alguém chega lá na concentração e faz negociações. Já tivemos histórias assim em seleções. Quem for covarde vai chegar na Roma dia 29 de junho. Falar, esse cara tá mal na Copa, mas eu vou fazer uma ofertinha aí. Chega logo no Malen, pô. Pronto. Pode ser mais covarde ainda. Não, aí é que realmente não daria nesse caso, né? O Malen acabou de fechar com a Sempre Roma. dá, Caio. Sempre dá. Só um lembrete que o Caio já falou muito bem. A gente não vai gravar live na semana que vem, por causa de Copa do Mundo. Copa, muitos jogos todos os dias, e a gente também quer ver jogos, e enfim. A gente ainda não sabe daqui a 2 semanas, vamos ver como é que vai ser, dependendo da quantidade de coisas que acontecer na Série A. Se rolar uma torrente de novas contratações, ou de muitas mudanças de treinador, aí... Que provavelmente não vai acontecer. Eu já vou avisando para você que nos acompanha. Se você está vendo alguma notícia de mercado, alguma situação assim, e pensa que vai ser imediatamente igual o pessoal principalmente do Twitter, mas se você for ver, por exemplo, o Romano é multiplataforma, cascata em todo lugar. Mas assim, se você acha que vai ser imediatamente, etc., provavelmente não vai. Porque 1º de junho vai esperar o mercado abrir, vai esperar um monte de coisa, e provavelmente o reforço do seu time, ou de quem, sei lá, você tem algum apreço, só vai sair depois da Copa do Mundo, a menos que o cara não jogue Copa do Mundo. Aí realmente as coisas podem ir mais rápido, mas provavelmente não vai ser um negócio de muito fogo. Não, duvido muito. Então, se acontecer, estaremos aqui daqui a 2 semanas. Se não, vai acompanhando a gente aí. Como eu falei durante o programa, a Copa com a gente, nós vamos comentar e tudo mais. Talvez tenha alguns conteúdos especiais ali dos nossos shorts no YouTube, no TikTok, Facebook, todas as redes da Meta também, mas... se isso chegar até você, se eles quiserem distribuir, né? Então o algoritmo é um grande sorteio da telecena. É a mesma coisa, é igual trocar figurinhas, cara. Aliás, trocando figurinhas, inclusive, quem tiver a FWC8 e a brilhante do Uzbequistão, fale comigo. Eu preciso dessas para completar. Bittencourt aceita que você mande por correio, inclusive. Correio talvez não, mas se você estiver na Grande São Paulo, não ironicamente, vou te procurar. Falando em Uzbequistão, né, só pra não passar batidaço aí, né, porque ele está na arte aqui do YouTube, Fábio Canavaro, né, a gente não vai falar muito do Uzbequistão, porque, enfim, né, apesar de sermos, eu pelo menos sou um grande fã do Messi Uzbek, Eldor Shomurodov, que passou pela Série A, mas acho que o Uzbequistão não vai render muito assunto. Acho que vai demorar
mais para os caras dos Estados Unidos revistarem a delegação do Uzbequistão tá descendo do ônibus do que a gente falando. Cara, vamos Olha terminar que o programa, porque é se um o grupo Messi ouvir- enjoadinho do Uzbequistão. Vamos terminar logo, porque se o Messi ouvir que ele foi comparado ao Shomurodov, ele vai derrubar. Mas é o apelido dele, cara. Ah, eu sei, mas pelo amor de Deus. Mas cara, Quem fez isso? veja só, você tem o Messi Uzbek, o Messi jordaniano, deixa o povo de se divertir. Não deixa, não deixa. Não, pelo amor de Deus. Você Pessoal, tá muito canadense demais, muito sério. Vai lá pra Copa que você tem que trabalhar. Voltamos eventualmente aí em 2 semanas ou mais, beleza? E acompanha a gente aí nas redes sociais. Arrivederci e tchau.